Muito obrigado. Muito obrigado. É uma honra imensa. Esse é um lugar muito bom, por sinal. Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Presidente do Congresso, membros do Knesset, cidadãos, cidadãs de Israel, nós nos reunimos hoje num momento de profunda alegria, de esperança, de fé renovada e, sobretudo, um dia para dar o nosso profundo agradecimento a Deus Todo-Poderoso e também o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Depois de 2 anos terríveis de escuridão, de prisão, 20 reféns corajosos estão retornando para o abraço glorioso de suas famílias. 28 outros reféns amados vão voltar para descansar em paz em solo sagrado. Depois de anos de guerra, de perigo sem fim, hoje os céus estão calmos, as armas se silenciaram, as sirenes pararam, o sol se levantou na terra sagrada que está finalmente em paz. Uma terra e uma região que irão viver, que Deus permita, em paz por toda a eternidade. Essa não é só apenas o fim de uma guerra, é o fim de uma era de terror e morte. E o começo de uma era de fé e de paz e de Deus. É o início de uma harmonia duradoura para Israel e todas as nações que serão em breve uma região magnífica, de verdade. Eu acredito firmemente nisso. É o amanhecer histórico de um novo Oriente Médio. Eu quero expressar minha gratidão a um homem de excepcional coragem e patriotismo, cuja parceria fez tanto para tornar esse momento possível. Vocês sabem de quem eu estou falando, só pode ser dele. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Bibi, por favor, levante-se. E ele não é um homem fácil. Eu não vou falar que não é o cara mais fácil para se negociar. Mas é isso que torna ele grande. Muito obrigado, Bibi. Muito obrigado. Ótimo trabalho. E também quero aqui expressar minha tremenda gratidão para todos os líderes das nações árabes e do mundo muçulmano que se uniram para pressionar o Hamas para libertarem os reféns e enviá-los para casa. Nós tivemos muita ajuda. Nós tivemos ajuda de muita gente, gente que vocês nem imaginam. E eu quero dizer que somos gratos, que foi um triunfo incrível para Israel e para o mundo, que nós tenhamos agora essas nações trabalhando juntas como parceiros na paz. E é muito incomum ver isso, mas isso aconteceu. E esse é um momento para marcar no tempo. Gerações a partir de hoje irão se lembrar desse momento em que tudo mudou, em que começou uma mudança que mudou tudo para melhor. Como nos Estados Unidos será que vivem uma era de ouro, Israel também e o Oriente Médio também. Eles vão trabalhar juntos. Eu quero agradecer grandes patriotas americanos por sua ajuda inquestionável em fazer com que algo que parecia impossível. As pessoas falavam que estávamos perdendo o nosso tempo. Mas nós falávamos, bom, nós estamos trabalhando com pessoas talentosas. Nós temos pessoas no nosso país e eles estão conosco. Eu quero agradecer ao meu amigo Steve Witkoff,
O Steve foi escolhido por mim. Ele nunca havia feito isso, mas eu o conhecia e eu sabia que ele era um ótimo homem de negócios, mas, para falar a verdade, ele tinha assim um talento para negociação enorme, e eu conheço pessoas que negociam muito bem. Embora seja uma arte, algumas pessoas podem negociar muito bem, mas o mais importante dele é que ele é um cara sensacional. Todo mundo ama o Steve. Eu conheço alguns negociadores que são muito bons, mas eles não poderiam trazer paz no Oriente Médio. A gente estaria na Terceira Guerra Mundial agora com esses caras. Todo mundo ama o Steve. Todos o respeitam e conseguem se relacionar com ele. Por favor, expulsem esse membro do Congresso. Por favor, expulsem esse membro. Conduzam-o para fora. Parlamento de Israel, uma manifestação isolada de um integrante do parlamento, e ele já foi retirado do local. Manifestação que ocorreu enquanto Donald Trump discursava e elogiava Steve Witkoff. Vamos ouvir. Isso foi muito eficiente. So back to Steve. Bom, voltando a falar do Steve. But I tell one story because he was so involved, and then we called in Jared. Olha, eu vou contar uma história porque ele estava tão envolvido. A gente chamou o Jared, a gente precisava daquele cérebro naquela ocasião, e a gente precisava do Jared ali. Mas o Steve começou tudo isso sozinho. Eu chamo ele de o Henry Kissinger que não vaza as notícias, porque o Henry, ele acabava contando tudo, acabava vazando tudo. O Steve não. Eu vou contar só uma história rapidinha. Ele também está trabalhando na guerra com a Rússia e a Ucrânia. Uma guerra que, por sinal, não teria acontecido se eu fosse presidente. 7.000 jovens soldados morrem toda semana. Mais até na última semana. É uma coisa terrível que não teria acontecido, mas enfim, aconteceu. E eu ganhei a eleição e eu herdei essa guerra terrível. E eu pensei que era muito mais fácil de resolver do que nós conseguimos, por exemplo, aqui com Israel e com outras pessoas, mas, enfim, nós iremos resolver, sim. Mas eu marquei uma reunião com o presidente Putin, pensando que seria uma coisa de 15, 20 minutos. O Steve não tinha uma ideia, enfim, ele não tinha ideia de como lidar com o Putin, não sabia muito de política, ele não estava tão interessado. E ele era muito bom para trabalhar no mercado imobiliário, mas, enfim, eu olhei e eu falei, eu marquei uma reunião com o Putin e falei, eu vou chamar o Steve aqui. Isso foi em Moscou. Eu chamei o Steve estava falando com o Putin, ele estava falando com o Putin há mais de uma hora, e eu pensando, nossa, ele não vai acabar nunca. É uma reunião comprida, eles estavam uma hora ali mais falando. 3 horas depois ele ainda estava falando com o Putin, 4 horas ele estava falando. Aí 4 horas depois falaram que ele sairia, em 5 horas ele saiu da reunião. E eu falei, nossa, o que eles estavam conversando durante 5 horas? Ele falou muitas coisas interessantes. Nós falamos muitas coisas interessantes, incluindo de por que ele começou isso. Nós falamos também sobre um certo período, uma época. Mas isso é um talento. É um talento poder fazer isso.
Muitas pessoas não seriam aceitas para fazer isso, muitas pessoas fariam reuniões de 5 minutos. E o que acontece com o Steve é que todo mundo ama ele. Todo mundo ama todos os lados dele. E ele é um ótimo negociador, porque ele é um ótimo cara. Muito obrigado, Steve. And let me also give a very special thanks to someone who E também truly quero loves Israel. trazer um agradecimento muito especial a alguém que ama Israel demais, My daughter converted. que ama tanto, My que daughter minha converted. filha se converteu, I didn't know this was going to se happen. converteu. Eu não sabia que isso ia acontecer. And Ivanka's here. E a Ivanka está aqui. And Bibi, you do know this was not in the cards for me. You understand that. Bibi, você And she is sabe so que happy, and esse they é are algo so que happy. era At least I importante think para they're mim, happy. mas ela está tão feliz, eles estão tão If they're not, we felizes. have a big story, right? Bom, pelo menos eu acho que eles estão felizes, né? Se não tiverem, vai ser uma grande história, mas enfim, eles têm um casamento incrível, eles são melhores amigos, têm um relacionamento muito especial, e o Jared ajudou tanto. Ele fez algo muito especial. Ele estabeleceu os acordos de Abraão com um grupo de pessoas maravilhosas. Eu gosto como falam aqui, Abraham. Abraham. It's so cool. Aqui eles falam It's so Abraham. much sort of nicer, É tão legal, you know, the Abraham né? Soa tão mais versus bonito, the né? Avraham. Do que falar Abraham e falar Abraão. I just don't want to sound too sanctimonious when I do it, so you know, I sort of split it up. Eu não quero parecer muito desrespeitoso ao fazer isso, But mas enfim. we have some very great talent, and they have no Mas nós excuses temos for anything that's grandes taken place, talentos 'cause we had some unbelievably good e eles não people arrumaram working on desculpas this, and para then you nada add para que a gente chegasse onde a chegou. man São named pessoas Marco muito Rubio, boas who is trabalhando also nisso. here. Nós temos também um homem chamado Marco Rubio, que também está aqui. And I have a prediction that Marco will go down. I mean this. E as eu the fiz greatest uma previsão de que o Secretary of Marco vai State entrar in para a the history of the história United States. como I o maior believe that. secretário de Estado da história dos Estados Unidos. Eu acredito nisso. And he and I, you know, we really fought it out. You remember, he was tough. He was nasty. Nós tivemos uma briga ali. Vocês se lembram, né? Ele era durão, ele foi difícil, né? E quem diria que isso ia acontecer, né, Marco? E agora ele é o maioral. Ele sempre foi muito inteligente, esperto, as pessoas o respeitam. E temos também uma pessoa que é jovem, mas que é um líder inacreditável. Eu vi isso há um tempo, mas ele se mostrou ainda melhor do que eu imaginava. E é o Pete Hegseth, que é o nosso secretário de guerra, ex-secretário da Defesa. E como vocês sabem, nós decidimos, nós vencemos a Primeira Guerra Mundial de forma decisiva, a Segunda Guerra Mundial de forma decisiva, e tudo entre elas nós vencemos também. E daí tiveram a ideia brilhante de mudar o nome. Antes era Departamento de Guerra e mudaram para Departamento de Defesa. E isso traz um certo pensamento, né? E nós lutamos contra o politicamente correto depois disso. Nós agora temos a força militar mais forte do mundo porque nós reconstruímos as forças militares.
Nós conseguimos acabar com 8 guerras em 8 meses. E eu agora incluo essa. E eu posso dizer, bom, até ontem eu falava 7, hoje eu posso falar 8, porque os reféns voltaram. É algo bom de se sentir, né? Não é muito bom falar isso? Os reféns voltaram. É muito bom poder falar isso. Mas quando eu acabei com 8 guerras em 8 meses, a gente sempre pensa numa coisa brutal. Eu me lembro da Hillary Clinton falando no debate, olhe para ele vai fazer guerra com todo mundo. Ela disse, ele tem uma personalidade que é de guerra. Não, a minha personalidade, na verdade, é de acabar com as guerras. Isso parece estar funcionando. Mas isso também significa mudar o nome, mudar a atitude. Nossa atitude é que nós não iremos causar nenhuma guerra, mas se tivermos de fazer isso, nós vamos vencer como sempre. Nós não queremos ser politicamente corretos. E acho que, como o Bibi falou antes aqui, né, é paz através da força. E acho que a questão é essa. Os Estados Unidos têm a força militar mais forte, a maior, hoje na história do mundo. Nós temos armamentos que ninguém nem imaginava. Nós reconstruímos as forças militares, tive muito orgulho de fazer isso, mas algumas coisas eu odiei ter de fazer. E eu odeio que nós tenhamos um certo nível de armamentos, porque eles são tão enormes, tão perigosos, mas nós precisamos tê-los. Nós temos as melhores armas do mundo. Nós temos muitas. E nós demos muitas delas para Israel, vamos falar a verdade. Bibi would call me so many times, can you get me this weapon, that weapon, that... Eu falei, o Bibi me ligou tantas vezes e falando, me dá essa arma, me dá aquele armamento. E algumas delas eu nunca nem tinha ouvido falar. Mas nós conseguimos elas sim, elas são as melhores. E vocês as usaram bem. É importante cedê-las para as pessoas que sabem usá-las bem. E é por isso que Israel se tornou tão forte, tão poderosa e que acabou trazendo a paz, porque isso leva a paz. O que nós celebramos, e conforme celebramos hoje, vamos nos lembrar desse pesadelo de morte, de devassidão que começou 2 anos atrás, na véspera do Simchat Torah, do feriado de Simchat Torah. Milhares de israelenses inocentes foram atacados por terroristas num dos ataques mais horrorosos, pavorosos que o mundo já viu. A crueldade do 7 de outubro atingiu o coração da humanidade. Algo tão mais que não era tão horrível quanto visto no Holocausto. Os Estados Unidos ficaram enlutados juntos com vocês. Nós lamentamos a perda de nossos cidadãos que foram atacados naquele dia e todas as famílias tiveram suas vidas mudadas pelas atrocidades daquele dia. Saibam que os americanos se juntam a vocês nesses votos de que isso nunca acontecerá novamente. From October 7th until this week, Israel has been a nation at war. Do 7 de outubro até esta semana, Israel foi uma nação em guerra que atacou um povo
de fé, um povo orgulhoso. E só um povo assim poderia aguentar o que passou. Foi um período duro para muitas famílias em toda essa nação. Foram anos em que as pessoas não viram um dia real de paz verdadeira, mas agora, não só para israelenses, mas para palestinos e para muitos outros, esse pesadelo longo e doloroso finalmente acabou. Agora que a poeira baixa e que a fumaça para de surgir e que as cinzas limpam o ar para que o dia surja, essa região transformada, um futuro mais brilhante irá surgir. E ele está ao alcance de vocês. É uma época muito empolgante para Israel e para todo o Oriente Médio, porque por todo o Oriente Médio as forças do caos e do terror e da ruína que tanto atacaram essa região por décadas agora estão enfraquecidas, isoladas, derrotadas. Uma nova colisão de nações orgulhosas, responsáveis está surgindo. E por causa disso, os inimigos da nossa civilização estão se recolhendo. Graças à bravura e à habilidade incrível das forças de defesa israelenses da Operação Leão em Ascensão, Guy's central casting. Let's put him in a movie. Look at him. Great job. And my people love. Olha, parece um elenco de um filme, né? Olha ali. Olha, o meu povo adora trabalhar com você. Nós trabalhamos tão bem juntos. Terroristas, os maiores terroristas do Irã, incluindo cientistas nucleares, comandantes, foram extintos da Terra. E com a operação Martelo da Meia-Noite, esse é um nome realmente muito bom, né? No ano passado, os Estados Unidos trouxeram, no semestre passado, na verdade, trouxeram esses aviões, esses B-2, esses bombardeiros, eles são tão bonitos. Eu pensei que eu não tinha ideia, né? E eu achei eles tão bonitos que eu acabei encomendando para fazer mais 28 deles. Enfim, uma versão atualizada deles. E nós também temos outros 100 caças e aeronaves, 52 embarcações nas quais eles podem ser carregados, podem ser abastecidos. Nós temos também aeronaves para abastecer em pleno voo. Na verdade, são 52 postos de combustível no céu, por assim dizer. Eu queria agradecer o nosso general Raising Cane aqui. General. I asked General Kane. Eu perguntei ao General Kane se ele estava tendo problemas com o ICE que eu estava tendo em Washington. Ele com o Estado Islâmico, perdão. E ele falou, o general me disse 3, 4, 5 anos. Eu falei, não, por que pode demorar tanto? Nós temos os melhores equipamentos. E aí eu fui ao Iraque e encontrei o Kane. E eu perguntei qual era o primeiro nome dele. O primeiro dele é Raising Cane. E eu pensei, nossa, você é a pessoa que eu estava procurando por muito tempo. Você deve estar brincando com um nome desse. Eles falaram que ia demorar 3, 4, 5 anos para derrotar o Estado Islâmico. E aí eu voei até lá. E foi uma viagem. E eu perguntei, general, enfim, ele reuniu todo ali o comando dele ao redor dele. Vocês podem ficar ricos fazendo filmes com essas histórias, mas enfim.
o Netanyahu, o Bibi se deu muito bem também com os nossos militares, com não militares, mas enfim, voltando à história. Eu falei, a gente tem o melhor equipamento do mundo, por que isso pode demorar tanto? 4 anos? E eu falei, Raising, quanto tempo pode demorar? Olha, eu falei, nós podemos fazer isso em 3 semanas, mas vai ter algumas sobras ali. Como assim? Falando para mim 4 anos. Olha, não estou no lugar de dizer, mas se o senhor perguntasse para mim, a pergunta que o senhor deveria fazer é atacá-los do oeste, do norte, do sul, por cima, por baixo. E por que não fizeram isso? Ele não queria falar mal dos seus superiores, né? Que é difícil de acreditar que eram superiores dele, enfim. Aquele que... porque a operação que ele fez foi totalmente sem defeitos. E eu falei, você acha que você consegue em 4 semanas? Ele falou, totalmente. Eles usaram uma base a centenas de quilômetros dali e tinham bases portáteis mesmo para trabalhar por todo o Oriente Médio. Eles nem sabiam de onde os aviões estavam vindo. Eles, enfim, não queriam ofender ninguém e nós conseguimos fazer em 4 semanas. E eu falei para ele, eu vou voltar para Washington e eu ligo para você na segunda. E eu liguei para ele naquela segunda-feira e falei, você acha que você pode fazer isso? Vai lá, e fez. Ele fez em 4 semanas, em menos de 4 semanas. Por favor, general, levante-se então, vai. Esse é um general de verdade. Você não é um general da televisão, ele não vai na televisão. He doesn't want to go on television. The other guys love being on television. Ele não vai para a televisão. Bom, outros caras amam aparecer, né, na TV. Nós jogamos 14 bombas nas instalações nucleares principais do Irã, que foram completamente obliteradas, destruídas. Isso foi confirmado e todos entendem isso. Juntos nós paramos o maior patrocinador do terror e impedimos que ele conseguisse as armas mais perigosas do mundo. Pense nisso. Se nós tivéssemos o mesmo tipo de acordo que a gente tem hoje, se a gente não fizesse o que a gente fez no passado e tivesse esse acordo, hoje haveria uma nuvem pesada sobre nós. Mas agora as outras nações árabes e muçulmanas, elas estão conosco e elas não se sentiriam confortáveis para ter esse acordo se o Irã não tivesse tido seu programa nuclear atacado. Eles buscaram uma solução por 22 anos e esse foi o nossa última bala. Os pilotos me disseram, olha, eles olharam para isso, nós estudamos isso 3 vezes por ano, tentamos fazer ensaio de como fazer, de como atacar, mas precisamos fazer direito. Vamos imaginar que eles tinham grandes armas nucleares ali nas mãos do Irã. Mesmo que a gente tivesse assinado um acordo que a gente não pudesse fazer, porque, enfim, nós acabamos tirando essa nuvem pesada que ficava sobre o Oriente Médio e sobre Israel. E foi uma honra minha ajudar. Mas dá para imaginar, vamos imaginar os mesmos documentos, enfim, você ter alguém ali que tivesse todo esse poder no Oriente Médio. Eles foram atingidos, hein? Eles foram bem atingidos, de um lado, de outro. E eu acho que seria bom ter um acordo de paz com eles. Eu acho que seria bom, não seria? Porque eu acho que eles querem. Eu acho que eles estão cansados. Eles falaram para mim, eles vão recomeçar o programa nuclear. Eu falei, não.
A última coisa que eles querem fazer é cavar aquelas cavernas, aqueles buracos de novo, porque a gente explodiu tudo. Eles querem sobreviver, mas eu acho que a gente tem uma chance, Steve. Você, Jared. Eu sempre trago o Jared, sempre quando eu quero ter um acordo assim, o Steve também. O general, o Pete, o Marco. Eu acho que faria fácil ter esse acordo, mas primeiro a gente precisa encerrar o caso da Rússia. A gente precisa fazer isso. Se você não se importa, Steve, vamos focar na Rússia agora, por favor. No Líbano, as armas do Hezbollah ficavam no pescoço de Israel e eles foram totalmente arrasados. O meu governo apoiou o novo presidente do Líbano em sua missão de desarmar o terror do Hezbollah. E ele está indo muito bem. Eles estão agora trazendo um Estado que está construindo a paz com seus vizinhos. E eu acho que é algo bom que está acontecendo. Eu acho que o mais desafiador que nós tivemos para conseguir aqui, eu nunca vi o que está acontecendo hoje no mundo, as pessoas dançando nas ruas, não só em Israel, estão dançando nos países em que as pessoas não dançam nas ruas, né? Mas elas estão dançando nas ruas. Então, essa guerra longa e difícil acabou. Agora, igual as pessoas falam, é uma guerra de 3.000 anos, uma guerra de 500 anos, mas ela é o bisavô das guerras. E essa conquista, ela coloca virtualmente a região e os planos para Gaza de ser desmilitarizado, o Hamas será desarmado e Israel, a segurança de Israel não será mais ameaçada de nenhuma forma. Israel, com nossa ajuda, conseguiu tudo com a força das armas. Agora é hora de traduzir essas vitórias contra os terroristas no campo no preço final da paz, da prosperidade para todo o Oriente Médio. Agora é hora de que todos possam apreciar os frutos do seu trabalho. Líder da oposição. Ele é um cara, o líder da oposição muito simpático, né? Um cara legal. Ele é um cara legal, Phoebe. Ele sabe o que ele está fazendo. Mas é um cara legal. Well, see, now you can be a little bit nicer, Bibi, because you're not at war anymore, Bibi. Agora, Bibi, você pode ser mais legal também, que você não está mais em guerra. Mas só ao abraçar as oportunidades desse momento, de atingir o nosso objetivo, de fazer com que esses horrores dos anos recentes não aconteçam de novo. 8 anos atrás eu vim para essa região na minha primeira viagem ao exterior como presidente dos Estados Unidos. Eu venho aqui cedo, a pedido de vocês. Eu falei com líderes do mundo árabe, do mundo muçulmano, reunidos na Arábia Saudita, e falamos de construir um futuro livre do extremismo, do terrorismo. E eu fiquei bastante interessado. Eu pensei... Olha, o Bibi, ele fala, mas teve um discurso ótimo, mas muito comprido. Eu pensei, nossa, se eu fizer um discurso desse tamanho, eu não vou conseguir ir para o Egito. O seu discurso também foi muito longo, viu, presidente da Câmara? Mas eu gostei do que vocês disseram. Só teve uma coisa ali que, enfim... Ron, você fez um trabalho ótimo, aliás.
Eu vou me encontrar, então, daqui a pouco com os homens mais poderosos e ricos do mundo. Embora os Estados Unidos agora com as tarifas sejam a nação mais rica, né? Mas são as nações mais ricas e poderosas aqui que são lideradas por pessoas incríveis, em muitos casos. São pessoas que, em alguns casos, algumas eu não apoiaria, mas elas tornaram isso possível. Eu vou me atrasar bastante. Eu acho que talvez eles não estejam mais lá quando eu chegar, mas vamos tentar. Mas essa viagem que nós começamos lá levaram a derrota do califado dos Estado Islâmico, levou também aos monumentais acordos de Abraão e a esse histórico cessar-fogo que muitas das nações agora tiveram, para as quais as nações tiveram uma participação muito importante. Essa paz é uma realidade que nós agora podemos construir dia por dia, pessoa por pessoa, nação por nação. E por causa dela, o Oriente Médio está finalmente pronto para abraçar seu potencial extraordinário. Vocês têm potencial extraordinário nessa região. Deve ser muito claro a todos agora na região que décadas de fomento ao terrorismo, ao extremismo, ao jihadismo, ao antissemitismo, não funcionaram, elas foram desastrosas. Elas só mataram. Elas acabaram se voltando contra eles mesmos. Olha o pior caso. Veja o caso de Gaza, do Irã, aqueles que trouxeram ódio, que levaram ódio às últimas consequências, trouxeram só sofrimento, falha, morte. Eles só serviram não para enfraquecer Israel, mas para aniquilar as forças que alimentavam esse ódio. Todo mundo que tentou mexer nisso acabou fazendo algo que foi irrelevante. Enquanto isso, essas nações viram além de suas diferenças, além de suas divisões tão ancestrais e buscaram esse engajamento. E agora eles estão entre as mais bem-sucedidas na região. E agora eu posso dizer que 4 nações se juntaram nos acordos de Abraão desde o início e elas foram um grande favor para mim e para outros amigos que nós amaríamos, certo, Jared, para outros para participar do acordo de Abraão. Nós tivemos o pior presidente do nosso país, no nosso país, e o Barack Obama não estava muito atrás, aliás. E eles não fizeram nada com esse documento fenomenal que são os acordos de Abraão. Agora nós podemos completá-lo. Agora teremos paz. E vocês vão voltar e vão voltar ainda mais fortes, porque eu falei para o Bibi, agora é a hora. E ele entendeu isso muito bem. Eu falei, agora é a hora. Porque o mundo é muito grande. E esse pedacinho de terra é muito pequeno. É inacreditável que esse pedacinho de terra, se olhar para todo o mapa, até o mapa do Oriente Médio, esse ponto no mapa. E olha o que vocês fizeram, é incrível. Mas o mundo está amando Israel novamente. E eu já disse, o mundo é forte, é grande. E
Mas teremos agora um período de... Nós tivemos um período nos últimos meses em que a gente viu que todo mundo queria paz, que Israel queria paz, e todo mundo fez isso. E que vitória, não? Que vitória foi essa? Eu acho que poderiam continuar mais 3, 4 anos lutando. E as coisas só estavam piorando. Então, a hora para isso foi brilhante. Eu falei para o Bibi, eu falei para ele, você não pode continuar mantendo isso, matando. E eu quero parabenizá-lo por ter a coragem de falar, acabou, nós ganhamos, agora vamos aproveitar a nossa vida, vamos reconstruir Israel e vamos torná-la mais forte e maior do que antes. Vocês vão fazer isso. Foi preciso muita coragem. E a escolha pelos palestinos não poderia ser mais clara. Eles têm a chance agora de sair para sempre de um caminho de terror e violência que foi muito extremo, de tirar as forças do mal, do ódio que estavam entre eles. Eu acho que isso vai acontecer. Eu encontrei pessoas nos últimos 2 meses que mostraram que depois de tanta dor e morte e de tanto sacrifício, era de se concentrar em construir e melhorar as pessoas, em tentar, ao invés de tentar destruir Israel, tentar ver o que acontece e não deixar que isso aconteça novamente, o que aconteceu no passado. Eu acho que o foco das pessoas de Gaza deve ser em restaurar a estabilidade, a segurança, a dignidade e o desenvolvimento econômico. Então, para que a gente finalmente possa ter uma vida melhor para seus filhos, que eles merecem. Eu acho que depois de todas essas décadas de horror, eu quero ser um parceiro nesse esforço, no sentido de ajudar e fazer com que todos tenham algo. Eu acho que todos querem isso. Eu chamei de Comitê da Paz, ok? Eu acho que é um nome bonito, né? Como um comitê, assim. A única coisa ruim é que toda nação envolvida, cada uma pediu para que eu fosse o presidente desse comitê. E eu não achava, bom, enfim, eu não contava com isso, mas se temos de fazer direito, nós teremos então uma riqueza e poder inacreditáveis, porque é preciso riqueza para reconstruir. E eles têm riqueza como poucas pessoas têm. Eu quero agradecer às nações árabes e muçulmanas por seu compromisso em apoiar a reconstrução segura de Gaza e além dela. Muitos países árabes muito ricos que irão colocar uma quantidade tremenda de dinheiro para reconstruir Gaza. E acho que isso vai acontecer, quando isso acontecer, isso vai trazer dignidade, porque as pessoas querem seguir em frente, elas querem... Eu acho que é algo que me impressionou muito com o Bibi, foi quando nós falamos que a gente precisava dos poderes econômicos do mundo para fazer isso funcionar. E ver algo que possa ser bom para Israel. E esse dinheiro todo é muito dinheiro, como vocês podem ver, é preciso muito dinheiro para que esses países é relativamente pouco. É muito dinheiro que pessoas não podem nem imaginar, e para esses países não é muito, especialmente porque isso traz estabilidade e sucesso no Oriente Médio. Então, muitos estarão conosco no Egito daqui a pouco. Bom, espero que sim. Talvez eles já tenham ido embora. Talvez eles já tenham pego seus Boeing 747 e ido embora. E eu pensei, perguntaram para mim que tipo de avião que eu tenho, um 747? Eles têm os novos Boeing 747. E vão chegar lá, só vão ter 2 pessoas, enfim, vão ser os mais pobres que vão estar lá, quer ver? But it will be the wealthiest and most powerful group of nations. Mas são as nações mais ricas e poderosas de nações, e o grupo que nós reunimos, que está esperando por nós, é o grupo mais rico e poderoso já juntado de uma vez. E eles estão querendo o bem, eles querem o bem.
E esses compromissos que eles fazem vão fazer o mundo saber que nós estamos fazendo isso. Nós merecemos o crédito e eles merecem o crédito. Alguns não querem, mas eles merecem o crédito, porque é óbvio que com essas nações produtivas e responsáveis, nós não podemos ter inimigos entre nós ou adversários. Nós seremos parceiros e mesmo amigos. Juntos, nós devemos nos posicionar contra as forças do caos. Pode aplaudir. Vocês podem se colocar contra as forças do caos que ameaçaram todos os seus interesses. É sempre uma grande ameaça. E trazer prosperidade e oportunidade para todas as pessoas nessas terras. É isso que vocês vão libertar, vocês vão trazer sucessos, números que Israel nunca viu antes. Porque vocês são firmes, vocês têm propósito e vocês fazem a coisa certa em se defenderem. E vocês agora não precisam se preocupar com isso, vocês vão construir coisas que vocês nem imaginavam possíveis. Vocês colocam esse gênio trabalhando, vocês vão ter um verdadeiro milagre no deserto. Vai ser incrível. Ele já é, na verdade, num certo sentido, mas vai ser maravilhoso quando a gente puder passar um tempo pensando em outras coisas que não a defesa e o ataque. E eu acho que isso, com a minha esperança, meus sonhos, isso junto com os acordos de Abraão, esses 4 países foram muito corajosos. E todos eles se beneficiam muito financeiramente. Mesmo nesse período ruim que a gente passou, eles continuaram sendo membros dos acordos de Abraão. E eles estão indo muito bem. Vocês sabem quem vocês são e eu quero agradecê-los. E eles disseram que fizeram isso por lealdade e também que é muito bom para os negócios. Eles ganharam muito dinheiro sendo membros dos acordos. E eu espero que todos os países que estão buscando Jared, eu espero que eles entrem rapidamente, sem fazer muito joguinho, porque vai ser... Isso vai trazer, além de fazer a paz, isso vai trazer os sonhos de todos, de manter os inimigos longe. Nós vamos, então, pensar em reconstruir a infraestrutura para trazer nosso comércio mais próximo, mas é um tipo de competição diferente. Ao invés de fazer armas, de fazer mísseis, a riqueza dessa região deve ir para as escolas, para a indústria médica e para a inteligência artificial, né? Tem muita inteligência que nós precisamos usar para usar todo esse dinheiro que está sendo colocado na inteligência artificial, mas os Estados Unidos era um país morto. Eu falo isso para as pessoas. Eu ouvi isso primeiro do rei da Arábia Saudita, depois ouvi dos Emirados Árabes Unidos, ouvi do Catar, ouvi de muitos países. Há um ano atrás, os Estados Unidos eram um país morto. Agora é o país mais quente do mundo. Não há dúvida sobre isso. Na verdade, se a gente voltar um ano antes da eleição, antes do 5 de novembro, a gente já era um país quente, porque as pessoas já perceberam o que ia acontecer. Mas se voltamos 2 anos atrás, ninguém pedia que eu desse uma palestra. Ninguém pedia que o Joe Biden desse uma palestra ou que ele falasse, enfim. Ele não fazia isso. Todos os países no Oriente Médio, o que a gente está fazendo agora com os países no Oriente Médio, a gente poderia ter feito há muito tempo. Mas isso foi prejudicado pelos governos do Barack Obama e depois do Joe Biden, que tinham um ódio contra Israel. Eu acho que os problemas começaram quando o presidente Obama assinou aquele acordo nuclear com o Irã. Foi um desastre para Israel e acho que foi um desastre para todos. Eu me lembro disso. O Bibi Netanyahu foi aos Estados Unidos e trabalhou muito para tentar fazer com que o Obama não assinasse aquele acordo.
Ele trabalhou tanto para isso, mas era que nem falar com uma parede. Eu falei, é que nem falar com uma parede. Eles queriam fazer o acordo com o Irã, eles escolheram o Irã no lugar de uma série de nações, em especial Israel. E foi o começo de um período muito ruim. Depois o Obama saiu e esse acordo nuclear foi um desastre. Eu acabei com esse acordo nuclear do Irã e tenho muito orgulho de ter feito isso. Yet even to Iran, whose regime has inflicted so much death on the Middle East, mesmo para o regime do Irã, que trouxe tanta morte ao Oriente Médio, a mão da amizade, da cooperação está estendida. Eu estou dizendo, eu quero fazer acordos, é o que eu faço na minha vida, eu sou bom de fazer acordos, sempre fui bom nisso. E eu sei que eles querem. Mesmo que eles falarem, não quero fazer acordo, eu posso dizer sim, eles querem sim. Eles querem fazer um acordo. E vamos ver se a gente consegue fazer algo, porque isso é uma loucura o que está acontecendo. Nem os Estados Unidos, nem Israel, nem o povo do Irã podem aguentar essas hostilidades. Nós queremos viver em paz. Não queremos mais ameaças sobre as nossas cabeças. Nós não queremos pensar em termos de destruição nuclear. Que isso nunca aconteça. Não há nada que impeça que essa parte do mundo agora não se volte contra essas ameaças do Irã e de seus aliados. Eles precisam fazer isso. E ao Irã, eu já disse, eu não digo isso com um ponto de fraqueza, mas eu digo, estaremos prontos quando vocês estiverem prontos, e vai ser a melhor decisão que o Irã vai tomar. Isso vai acontecer. São boas pessoas. Eu conheço muitos iranianos nos Estados Unidos, são boas pessoas que trabalham muito. Eles não querem ver o seu país assim. A história da resolução, do triunfo de Israel desde o 7 de outubro são provas de que o mundo inteiro, para o mundo inteiro, de que aqueles que buscam a destruição estão fadados ao fracasso. O Estado de Israel é forte e vai viver e florescer para sempre. E é por isso que Israel sempre permanecerá um aliado vital para os Estados Unidos da América. Israel compartilha dos mesmos valores e tem das forças militares mais fortes do mundo. Um trabalho fantástico. E uma das economias mais inovadoras na Terra. E é por isso que eu tenho orgulho de ser o melhor amigo de Israel. Foram eles que falaram isso. Falaram isso. Melhor amigo na Casa Branca que eles já tiveram. Como presidente, eu acabei com o acordo horroroso nuclear do Irã, com os bombardeiros B-2, foi algo rápido, foi preciso, foi uma beleza militar. Autorizei o gasto de bilhões de dólares que foram para a defesa de Israel, como vocês sabem, e depois de anos de promessas rompidas de outros presidentes americanos que eles prometem, enfim, eles ficavam só prometendo. Havia muita pressão sobre esses presidentes e sobre mim também, mas enfim. Todo presidente por décadas disse que ia fazer isso, mas a diferença é que eu mantenho as minhas promessas e eu as cumpro de uma forma eficiente. E eu acabei movendo a Embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém. Isn't that right, Miriam? Look at Miriam, she's back there. Stand up. Não é, Miriam? Não é isso? Pode se levantar, Miriam. Miriam and Sheldon
would come into the office. They'd call me. He'd call me. I think they had more trips to the White House than anybody else I can think of. Look at her sitting there. A Miriam Sheldon, eles got 60 billion in the bank. 60 eles deveriam ir mais à Casa Branca ali. Ela tem 60 bilhões no banco. Ela falou que não, ela tem mais, tá bom. Ela ama Israel e o marido é um homem bastante agressivo, mas eu adoro ele. Ele é um forte apoiador. Ele perguntou se eu podia visitá-lo. Eu falei... Ele perguntou para mim, posso te visitar? Eu falei, Sheldon, eu sou presidente dos Estados Unidos, não funciona assim. Mas ele veio, enfim, eles são pessoas muito responsáveis, né? Incluindo esse pensamento sobre as colinas de Golã, que acho que é uma das melhores coisas que já aconteceram aqui. Miriam, stand up, please. She really is. I mean, she loves this country. Miriam, levanta, por favor. Ela ama esse país. She loves this country. Her and her husband are so incredible. We miss him so dearly. Ela ama esse país. But I actually asked her, I'm going to get her in trouble with this, but I actually asked her once. I said, so Miriam, I know you love Eu vou falar uma coisa que pode me pôr em complicação aqui, mas eu falei para Miriam, o que você ama mais, Estados Unidos ou Israel? E ela se recusou a responder, o que significa que acho que pode ser Israel, né? Nós amamos vocês, é uma grande honra tê-los aqui, uma mulher maravilhosa. Eu sempre apoiei as pessoas dessa comunidade, eu sempre estarei com vocês. Eu acho que algo poderia acontecer, por exemplo, mas nós não vamos deixar que coisas ruins aconteçam, coisas boas aconteçam. Esse homem, esses dois homens aqui, esses dois bons homens aqui, perdão, não vão deixar que isso aconteça. Mr. President, why don't you give him a pardon? Eu tenho uma ideia. Senhor presidente, por que você não dá a eles um perdão? Dê a ele um perdão. Perdoe, vai. By the way, that was not in the speech, as you probably know. Aliás, isso não estava no discurso, né? Vocês provavelmente perceberam. Mas eu gosto desse cara aqui, que está aqui. E faz muito sentido, gostem ou não, esse tem sido um dos maiores presidentes em tempos de guerra. E cigarro e champanhe, quem se importa com isso? Charutos e champanhe, quem se importa com isso? All right, enough controversy for the day, right? Chega de controvérsia, vai. Eu não acho que isso é controverso, mas enfim. O senhor é um homem muito popular, sabe por quê? Porque o senhor sabe como ganhar. Over the past 2 years, I've met many of the families of Nos últimos 2 anos, eu encontrei muitas das famílias de israelenses que foram feitos reféns. E inacreditável, eu olhava nos olhos deles e eu via os piores sofrimentos de sofrimento, mas eu também via outra coisa, que era o amor. Pessoas que tinham a coragem de continuar, como tantos fizeram por milhares de anos de perseguição, de repressão, e de emergir com o coração de Davi. É um coração com amor
que derrotou os inimigos da civilização e construiu esse país incrível e essa economia inacreditável e forjou uma das maiores democracias do mundo. E é por isso que é uma honra estar aqui hoje falando a esse Congresso nessa capital ancestral e eterna que é Jerusalém, que eu tenho a honra de ter ajudado de ser a capital novamente. Essa cidade, nessa nação que é uma prova de um futuro muito melhor por toda a região. Por milhares de anos, Jerusalém foi o lar de cristãos, judeus, muçulmanos, pessoas de todas as etnias e credos. Esse é o centro sagrado das 3 maiores fés abrâmicas. Vocês perceberam que eu gosto dessa palavra, né? Cheio de locais sagrados, com peregrinos, visitantes de todas as partes do mundo. Mas aqui, entre a muralha, o templo, a montanha do templo e o Calvário, as pessoas de todas as fés, de todas as histórias, vêm para rezar, para orar, para servir, para trazer suas famílias e fazerem isso uma ao lado das outras. Eu acho que os líderes nessa Câmara sabem melhor do que ninguém os desafios dessa harmonia. E se fosse fácil de conseguir, se fosse fácil de ganhar, já teria sido feito. É duro, mas o que vocês fizeram foi um milagre. Olha olha o tamanho de vocês, olha as possibilidades quando vocês começaram. E se vocês pensarem nisso, vocês estão mais seguros, mais fortes hoje, mais respeitados do que em qualquer momento na história de Israel. Pensem nisso. As pessoas diriam que isso não existiria. Eles fariam que a segurança, a coexistência seria muito difícil de conseguir, mas com o Jerusalém aqui à frente, eles mostraram que podem florescer entre as nações para um Oriente Médio mais amplo. Que Deus uma vez colocou o seu povo nessa cidade para pedir a todos nós, nas palavras das Escrituras, que nos afastássemos do mal e fizéssemos a paz e buscássemos o bem. Então, nós estamos aqui nessas colinas, ao lado desses vales da criação magnífica. E é por isso que, depois de 3.000 anos de dor, de conflito, as pessoas de Israel, os israelenses, nunca desistiram das ameaças do sionismo, de todos os tipos de ameaças. Vocês querem a promessa do Sião, a promessa do sucesso, a esperança e o amor de Deus e das pessoas. E o povo americano não perderam a fé nessa promessa de grandeza. Um futuro abençoado para todas nós é o primeiro dia. Marca o primeiro dia dessa fundação de um Israel moderno. Através de controvérsias, de vitórias, derrotas, de glórias, de dores, nós construímos indústrias juntos, nós fizemos descobertas juntos, nós confrontamos o mal juntos e nós lutamos uma guerra juntos. E agora, o mais bonito de tudo, nós faremos a paz juntos. E nessa semana, contra todas as possibilidades, nós fizemos o impossível e trouxemos os reféns de volta para casa. Então agora nós vamos forjar um futuro que é válido da nossa herança, dos nossos ancestrais, de construir um legado que todas as pessoas dessa região possam ter orgulho. Novas amizades, cooperação e comércio virão daqui. De Tel Aviv a Dubai, de Beirute a Jerusalém, de Damasco a Israel, ao Egito, à Arábia Saudita, do Catar à Índia, ao Paquistão, da Indonésia ao Iraque, da Síria ao Bahrein, da Turquia à Jordânia, dos Emirados Árabes Unidos ao Omã e da Armênia ao Azerbaijão. Outra guerra que eu resolvi. Nós teremos esperança, harmonia, oportunidade e felicidade aqui.
no centro espiritual e geográfico de todo o mundo. É o que vocês são. Israel, América, todas as nações do Oriente Médio serão mais seguros, fortes e poderosos, prósperos do que antes. Eu quero agradecer a todos mais uma vez por essa honra excepcional. É mesmo uma honra. É raro que um presidente seja convidado a fazer isso. Eu amo Israel. Estou com vocês em todo para tudo. Vocês serão maiores, melhores, mais fortes e mais amados do que nunca. Muito obrigada. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América e que Deus abençoe o Oriente Médio. Muito obrigado a todos.